Olá, querido povo de Deus. Hoje eu tô aqui com uma missão nesse vídeo muito complicada, que é falar de política, né? Todas as vezes que chega nessa época de eleições, né, há uma grande guerra entre pessoas, a qual o candidato escolher, como se comportar diante de tudo isso. Primeiro, eu quero te pedir perdão pelo barulho aqui fora, tá? Eu moro numa rua que tem um bar na esquina e muitas das vezes tá tendo barulho lá. Fica um pouco complicado de gravar vídeos, mas eu acredito que dá para você me ouvir bem, tá bom? Vamos lá, vamos falar de política e como escolher o meu voto, tá bom? Nós vamos falar disso aqui nesse vídeo agora, então fica até o final, tá certo? Eu quero pedir desde já a você que dê o seu like, se inscreva no canal e, se possível, ajude a nossa missão financeiramente. Tá aqui na tela o Pix da nossa missão para você contribuir, tá bom? Toda ajuda é bem-vinda para que nós possamos realizar os nossos trabalhos missionários. Então vamos lá, nós vamos falar de política. Primeira coisa que eu preciso esclarecer para os irmãos que estão aqui me assistindo é o real significado de política, né? No Brasil, em muitos lugares do mundo, né? Acredito que no mundo todo, quando se fala em política, rapidamente as pessoas já lembram de corrupção, de mentiras, de enganações e etc. Mas o real significado de política não é mentiras, roubos, não é? Isso aí acontece, né, devido a tanto contra-testemunho que teve nesse meio. Mas vamos lá, vamos aos fatos. O que é que significa política? A política é a ciência do bem comum, ou seja, é aquilo que deve, né, servir para unir as pessoas em um bem, naquilo que é o bem da sociedade. Devido a tantos contra-testemunhos, nós temos aí, né, muitas pessoas assustadas com esse nome, né? Tem algumas pessoas dizem logo assim: ah, eu não voto, eu prefiro não votar para mim não sujar minhas mãos com esses bandos de bandidos e etc. Será que essa é a atitude mais prudente? Será que anular o meu voto, clicar lá no voto em branco, é a atitude mais correta? Meus irmãos, lógico que não. E eu vou deixar claro aqui para vocês. Então, entendendo que política é a ciência do bem comum, eu, sabendo desse entendimento essencial do significado de política, eu vou começar a entender a importância da minha participação na política. Alguns cristãos dizem que nós não devemos misturar as coisas. A gente não deve misturar religião com política, né? Porque isso não se discute, não devemos falar sobre isso, né? Devemos pregar o evangelho sem falar de política, sem falar dessas situações que acontecem na nossa atualidade no meio político. Porque religião é uma coisa, política é outra coisa, então vamos separar as coisas, deixar cada um no seu lugar. E cristãos, pregadores e etc., padres e bispos, não falem de política, né? Falem unicamente de Jesus. Mas, meus irmãos, eu costumo dizer, vou colocar entre aspas, né, que a política é onipresente na Terra. Por que eu digo isso? Porque aonde você for, você vai estar envolvido pela política. Se você for para um estado, se você for para uma cidade, para um município, aquela região tem sim um presidente, tem sim um governante. Então a política nos envolve, mesmo que eu e você muitas das vezes tente fugir disso, muitas das vezes a gente critique, muitas das vezes não queremos ser tão participantes, nós somos envolvidos pela política. A política ela acontece todo o tempo enquanto nós estivermos aqui nesta terra. Então não tem como eu fugir da política. Eu posso até ter a atitude de não falar sobre isso, mas fugir da política plenamente não tem como. Não tem como eu fugir da política, porque sou envolvido por ela, seja lá onde eu estiver, eu estou envolvido pela política. O que acontece ao meu redor, né? A política acontece ao meu redor. Então, essa história de dizer que o pregador não pode falar de política, o padre, o bispo, o papa e etc., e isso é distorção, gente. Você pode falar e você até deve falar muitas das vezes, né, em diversas situações, tá certo? Vamos lá. Entendendo o significado de política, ciência do bem comum, eu passo a ter uma visão mais aprofundada da minha responsabilidade como cristão.
de participar da política, né? O participar aqui, gente, não é necessariamente você ir se candidatar como deputado, vereador, sei lá, né? Se você se sentir chamado a isso, muito bom, porque nós precisamos de cristãos, né, como opção para votar e colocar aí no poder, para poder também, meus irmãos, proteger a igreja de seus perseguidores, né? E para que de fato aconteça a ciência do bem comum. Veja só alguns textos aqui da Sagrada Escritura que eu separei para nos mostrar a importância de termos mais aprofundamento referente à política em sua essência. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10, eu amo muito esse versículo, eu vivo falando ele em diversas situações. Diz assim: irmãos, peço pela autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo, que vocês estejam de acordo no que dizem e que não haja divisões entre vocês. Sejam completamente unidos num só pensamento e numa só intenção. A palavra de Deus, ela vai falar sobre unidade. Veja, para que aconteça a ciência do bem comum, precisa de unidade, precisa de todos querer o bem uns dos outros. Para isso, a igreja, né, a gente partindo aqui para a visão católica, né, a igreja ela tem a sua doutrina, para que de fato nós possamos viver em unidade e possamos amar uns aos outros. Entendendo esse esforço da igreja de fazer o povo ser um só povo, ter um pensamento, ter o mesmo amor uns pelos outros, nós conseguimos enxergar nisso uma essência muito forte de política. Então, nós precisamos ter unidade, nós precisamos amar uns aos outros, ou seja, fazer o bem uns aos outros, não é verdade? E uma das maiores ferramentas para que esse bem de fato aconteça é a política. Por isso que São João Paulo II disse que um dos meios mais poderosos de fazer, né, o bem ao próximo é na política. Porque são os governantes que são responsáveis para administrar ali aquele país, aquele estado, aquela cidade, para que aconteça de fato o bem comum. Ou seja, para combater o crime, para combater a fome, para combater a falta de educação, não é? Ou seja, aí nós temos na política os meios mais fortes para poder investir em segurança, em saúde, em educação e em tantas coisas boas. O problema é que muita gente chega lá e não faz isso, rouba, né? Mente, acontece desvios e etc. Pronto, até aqui deixei claro para vocês que precisamos entender o que é a essência do significado de política e a nossa participação nisso, tá? Até aqui, beleza. Agora vejamos, como é, Daniel, que você consegue escolher um candidato? O que é que você faz, irmão? Infelizmente, muitas das vezes a gente passa pela situação de ter que escolher o menos ruim da coisa, né? Nós vamos ter aí, muitas das vezes, duas opções ruins. E aí, o que fazer? Vou anular o voto? Vou clicar lá no em branco? Né? Não vou fazer isso. Eu vou escutar o conselho de São Pio X, que ele disse, dos males, o menor. Escolha o menor. Então, vai ter ali duas opções, né? O fato de eu clicar no nulo ou no branco, na verdade eu não estou anulando o meu voto não, tá? É muito melhor você buscar entender mais aprofundado disso, né? Ser mais aprofundado nisso. Você não está anulando o seu voto, tá? Na verdade você está sendo omisso à situação. Então o que é que eu faço? Eu tenho duas opções. Se for duas opções ruins, eu vou tentar escolher o menos ruim. E como é que acontece essa escolha? Como é que eu vou fazer essa escolha? Primeiro, eu preciso analisar a pessoa do candidato, né? Dos candidatos, cada um. Eu vou analisar cada um. E eu não vou ser movido ao que dizem, né? Tem muita gente que diz, fulano é isso, fulano é aquilo e tal. Não, eu vou analisar a vida dele nas fontes mais próximas que eu puder. Ou seja, eu vou estudar a vida daquele candidato. Quem ele foi até aqui, o que é que ele pensou, como ele se expressou, vou analisar. E também vou analisar o partido que ele está inserido. O que é que o partido pensa? E Daniel,
Então, como fazer essa análise? Eu vou estudar a vida dele, ver como foi a sua família até aqui, o que foi que ele andou dizendo por aí, em entrevistas e etc. E a partir daí eu já vou ter um esclarecimento maior referente ao meu voto naquela pessoa. Daí, depois que eu vejo isso, eu pego a minha Bíblia Sagrada e o Catecismo da Santa Igreja e vou analisar o que o partido que aquele candidato tá, o que é que aquele partido tem como princípio, né? Qual é aí os esforços que esse partido tem para estabelecer o governo, para de fato fazer acontecer a ciência do bem comum. Então eu vou analisar o candidato e analisar o partido que ele se encontra. Porque muitas das vezes pode acontecer de você, na análise ao candidato, cara, gente boa, legal, que talvez até você conhece, é da sua cidade, do seu bairro e tal, mas o cara tá num partido que vai contra a doutrina da igreja. Um partido abortista, um partido que prega a ideologia de gênero e tantas outras situações. Um partido que tem um histórico de corrupção, ou um partido que tem como princípios aquilo que vai contrário à minha fé. Então veja, então às vezes o cara até gente boa, mas o partido que ele tá é ruim. Então o que é que vai acontecer aqui? Vai acontecer um grande problema, né? Então eu não posso escolher um candidato, mesmo que ele seja um cara gente boa, que ele tenha um histórico de ser cara idoso, honesto, um cara de bem, mas se ele tá num partido que tem como princípios aquilo que vai contra a fé, infelizmente, esse não é o melhor candidato. Por quê? Porque quando essas pessoas entram, elas vão movidas pelo partidarismo, elas vão movidas pelo partido, elas se movimentam dentro dos princípios do partido que elas se encontram. Veja como é sério isso. Então, eu vou fazer a análise da pessoa e vou fazer a análise do partido que ela está. Quando eu faço essa análise, e vamos supor que eu só encontro pessoas que têm sérios contra-testemunho, irresponsáveis e de partidos ruins, o que é que eu vou fazer? Eu vou ter que ter um esforço, e isso não é algo assim tão fácil, de puxar as minhas duas maiores opções e colocá-las aqui, ó, diante da Sagrada Escritura e do Catecismo. O que mais se aproximar da doutrina, eu irei votar. O que mais chegar perto da doutrina. Meus irmãos, muitas das vezes as pessoas, elas querem votar pelo que elas escutam na rua, ou porque viu na TV uma pesquisa, aí lá na pesquisa diz que fulano está na frente, e que o outro que está perdendo nas pesquisas, vou votar no que está na frente mesmo, porque aí eu não vou perder meu voto. Isso não é jeito de escolher o seu candidato. Isso não é jeito de escolher o seu candidato. Você tem que ir, meu irmão, minha irmã, pelos princípios deste candidato, né? Pelo aquilo que o partido dele tem como plano de governo, né? As propostas desse candidato. Eu tenho que olhar e ver o que mais se aproxima daqui, ó. Aí eu vou votar, né? Sabendo que nesse esforço do que mais se aproxima, esse também que mais se aproxima, vai ter muitas falas que ele faltou com discernimento, falas agressivas, falas ruins. Então assim, o que é que o Daniel faz para escolher o candidato dele? Pega o Catecismo e a Bíblia, puxo eles para essa análise aqui da visão católica e, de acordo com essa análise, o que mais se aproximar do Catecismo da Igreja, da Sagrada Escritura, eu irei votar. Eu voto nesse que mais está perto. Esse mais está perto, gente, ele precisa ser feito por cada católico, por cada cristão. Ele precisa fazer isso, sabendo de fato que a gente nunca vai ter, né, uma pessoa perfeita, imaculada, né? Vai ter gente que vai chegar para você na sua escolha, você dizer, rapaz, eu voto em fulano de tal. Aí a pessoa vai lá e diz assim, mas esse cara falou isso, esse cara fez isso, esse cara fez isso. Você vai e explica, olha, é o seguinte, eu não estou escolhendo aqui alguém ao ponto de eu dizer que esse cara é imaculado, perfeito. Não, mas ele é o que mais se aproxima daquilo que eu acredito, daquilo que a palavra de Deus me ensina e que o catecismo ensina.
E daí eu vou pegar aqui vou dar aqui algumas dicas para vocês. Como é que eu procuro saber, né, em quem eu vou votar? Eu pego, por exemplo, um dos principais assuntos que eu pego para analisar os candidatos é aborto. O cara é a favor do aborto? O cara diz que aborto é questão de saúde pública? O cara diz que é a favor, que quer patrocinar, que quer implantar o aborto, legalizar o aborto? Se esse cara já diz que é abortista, aí já é, meus irmãos, um grandioso motivo de eu não querer votar nesse cara, ou nessa mulher, né? Nesse homem ou nessa mulher. Eu preciso pegar esses assuntos principais para me fazer uma boa análise. Por exemplo, ideologia de gênero. Vou ver o que é que esse candidato fala sobre ideologia de gênero. Aí você vai lá, vê o candidato, o cara fala super a favor, que quer colocar ideologia de gênero nas escolas, de pegar o garotinho lá, o menininho com menino e fazer eles beijarem na boca para eles poderem escolher se eles querem ser heterossexuais ou homossexual. As meninas darem beijo uma na outra para saber se elas querem ser lésbicas ou não. Ou seja, eu vou pegar temas que deixam de forma muito clara o que esses candidatos pensam. Aborto, ideologia de gênero, existem diversos outros. Religião, o que é que esse candidato fala sobre religião, né? Vou pegar também qual é o entendimento sobre família que esse candidato tem, né? Qual é o entendimento sobre família? Qual é o entendimento sobre Deus que esse candidato tem? Então, esses assuntos, eu podia mencionar diversos outros aqui, mas veja, esses são assuntos de extrema importância. Sobre a questão de você ser livre para manifestar a sua crença. O que esse candidato diz sobre isso, né? Sobre a sua liberdade, né? Outra coisa, eu preciso entender o risco que é para a sociedade, por exemplo, escolher candidatos comunistas. Muitas pessoas não sabem o que é o comunismo. O comunismo, gente, ele é uma seita internacional materialista que não acredita em Deus. E o comunismo é um dos maiores inimigos da Igreja Católica. O comunismo quer banir a religião da sociedade e colocar o Estado como o Deus daquele povo. Entendeu? O Estado é que é soberano, né? Que é acima de tudo. Entendeu? E o comunismo prega que não existe pecado, que não existe vida eterna. Então, o comunismo, gente, é condenado pela igreja. Você não pode votar em comunista. Entendeu? Lógico que, como eu disse no começo, às vezes as opções são duas opções muito ruins. Eu vou ter que ser forçado a escolher o menos mal. Né? O menos mal. Mas, se dentre as opções tem algum candidato que é contra o aborto, combate a ideologia de gênero, não quer proibir a religião, né? Alguns até dizem, eu não vou proibir religião, mas está no Partido Comunista. E os princípios do comunismo é banir a religião. Ou seja, o cara diz no discurso dele, porque ele sabe que se ele disser que vai banir religião, ele vai perder muitos votos, porque o povo brasileiro é um povo cristão. Então ele diz que não vai proibir. Mas aí você vai no partido que ele se encontra. O que é que o partido fala sobre religião? O partido é comunista? O que é que esse partido fala sobre aborto, ideologia de gênero, sobre os princípios de família e etc. Aí você encontra a verdade, tá bom? Então, meus irmãos, eu peço a você, né, quando for escolher o seu candidato, puxa para cá Sagrada Escritura e o Catecismo da Igreja. Se você analisou e você viu uma opção que é contra o aborto, que é contra a ideologia de gênero, que não quer atrapalhar a religião, a liberdade que nós temos de dizer que somos cristãos. Se você encontrou alguém que preza pela família, vote em quem faz isso, em quem faz esse bem para a sociedade. Agora, se você encontra candidato abortista, pertencente a partidos comunistas, a partidos que querem banir a religião da sociedade, não vote
nessas pessoas. Tome muito cuidado com o seu voto, tá bom? Eu não mencionei nomes de candidatos aqui, peço a todos, sejam adultos, parem de criancice. Ah, vou deixar de seguir o Daniel porque suspeito que ele vota em fulano de tal, né? Suspeito que ele está fazendo campanha para fulano de tal. Cara, pelo amor de Deus, né? Quem corta amizades por causa dessa questão política, porque nunca foi amigo de verdade, entenderam? Então aqui é a minha dica para você que quer saber como escolher o seu candidato, tá certo? De acordo com todas as explicações que eu dei aqui, ficou muito claro para todos que estão me assistindo quem devemos escolher. Quem devemos escolher para livrar o nosso país daquilo que quer destruir a religião, que quer implantar cada vez mais o aborto, ideologia de gênero e tudo que não presta, tá certo? Até a próxima, Deus abençoe e compartilhe esse vídeo ao máximo que você puder, beleza? Compartilhe, tá certo? Fica com Deus, até a próxima.